Bom dia, igreja. Eu os saúdo e os cumprimento com a santa paz do Senhor. Vamos começar tudo de novo, amém? Oh, glória! Aleluia! Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que tudo pode e faz, que opera milagres, prodígios e maravilha. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos diante de Ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo, para Te agradecer por mais uma oportunidade que vem nos dando, Senhor. Que a tua graça e o teu poder e a sua soberania nos alcance. No nome santo de Jesus. Que nós venhamos a ser, Pai, totalmente libertos de todas ali as coisas que não possuímos diante de ti. Que nós venhamos a ter a libertação, a cura, a salvação, para que nós venhamos a ser melhores do que já somos. Que a tua graça e a tua soberania se derrame sobre nós. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais. Nos ensine, Pai, a ter o discernimento, o entendimento, para que possamos a entender aquilo que o Senhor vem a nos dizer e nos falar. Ó Deus de poder, de honra e de graça, é nas tuas mãos que colocamos as nossas vidas, as vidas de nossa família, parentela, dos amigos e também dos inimigos. É nas tuas mãos que colocamos, porque sabemos que tuas mãos não se encontram encolhidas, nem olhos fechados, nem ouvidos tampados, nem lábios selados e nem pés atados. Sabemos que o Senhor nos ouve, nos vê e fala conosco. Então, acerca do teu poder e da tua graça, viemos aqui, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, apresentar toda a nação, a terra, apresentar os habitantes, apresentar, Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para que essa terra seja corrigida pelo teu poder, para que os povos sejam corrigidos pelo teu poder, papai querido, porque a tua palavra diz que haverá correção. A tua palavra diz que haverá cura, libertação, salvação. Então nós cremos na tua palavra, ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque o povo só quer aquilo que o Senhor possa dar e oferecer. Mas ninguém quer ter um conteúdo contigo, Senhor. Mas a tua palavra diz que todos aqueles, ainda que venham sedentos, eles estão à porta da casa. Então virão a todos, porque todos virão, porque muitos aí estão dizendo que serve ao Senhor e não serve, é só engano, porque a Bíblia fala daqueles que chegarão diante da porta, Senhor, Senhor, e ele vai dizer, não vos conheço, mas eu preguei, fiz isso, fiz aquilo, orei, fui buscar alma, ele falou, não te conheço, por quê? Porque não faz de todo o coração, e sim só para apresentar o quê? Glamour às pessoas, os holofotes da vida, mas o Senhor, ele fala comigo e fala contigo nesta manhã. Ele não quer os holofotes, ele não quer os glamour, ele quer almas, ele quer pessoas realmente convertidas, pessoas que realmente vêm para a presença de Deus pela necessidade de conhecer e crescer espiritualmente. Porque hoje as pessoas só pensam nos status, as pessoas só pensam em crescer fisicamente, mas não pensam em crescer espiritualmente. Então, a maior luta de Jesus não foi contra o diabo, foi contra a carne. Então, a carne, ela é um ser perigoso. Então, nós devemos tomar muito cuidado, porque é o que o Senhor vem nos ensinar. Então, o Senhor, ele nos ensina, porque ele fala que se o povo que se chama pelo meu nome se converter, endireitar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu descerei e salvarei a sua terra. Então ele vai sarar a nossa terra. Mas para isso acontecer, nós temos que ter mudança de caráter. Porque muitas pessoas têm um caráter duvidoso e tem muitas que nem caráter têm. Então precisamos fazer e ter a mudança. Porque há tempo de mudança. Ainda há tempo. Ah, mas eu já estou velho, estou moço demais, sou criança, mas ainda dá tempo. O Senhor está falando que ainda dá tempo de haver mudança. Porque nós temos que mudar a conduta das nossas vidas. Temos que mudar. Temos que ser melhores do que já somos, igreja. Temos que ser melhor do que já somos. Eu vejo a minha conduta, a minha posição, nossa, estou dando nota 1000 para mim. Graças a Deus. Porque quando o Senhor me tirou da amontoação de lixo, eu ainda sempre colocava o pezinho lá. Ele tirou eu da amontoação de lixo, mas eu estava sempre pondo o pezinho lá. Por quê? Porque a sua volta tem a lixeira. E a lixeira, quando vê que você saiu do meio do lixo, eles querem trazer você de volta.
Aí é onde você vai e entra na conduta da lixeira. E aí volta a ser lixo. Mas haverá mudança, desde o momento que você queira mudar. Porque você tem que querer mudar. Então, a mudança está em mim, está em você. E nós temos que querer mudar. Então, vamos fazer e vamos querer essa mudança em nossas vidas. Porque ainda há tempo. Porque o Senhor, Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se abrir, ceará comigo e eu contigo. Porque a maçaneta está só do lado de dentro, igreja. Onde nós estávamos aqui fazendo um atendimento, que fazemos o atendimento online, e foi bem interessante, porque o atendimento que estávamos realizando, nós estávamos comentando sobre Lázaro. E falamos sobre a porta, que Jesus, quando chegou diante da porta, diante do sepulcro de Lázaro, ele disse para Lázaro vir para fora. E Nabucodonosor, quando colocou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, a porta só abria para o lado de fora. Ela não abria para o lado de dentro. Mas ele pôde contemplar 4 homens dentro da fornalha. Mas quem foi que mandou abrir a porta para que eles saíssem foi o próprio Nabucodonosor que os jogou lá dentro. E quando nós temos que receber a Cristo em nossas vidas, nós temos que abrir a porta. Nós temos que abrir, porque a maçaneta só está para o lado de dentro. Então nós temos que abrir para o Senhor entrar. E Nabucodonosor teve que abrir a porta para que saísse Sadraque, Mesaque e Abednego. Então o que eu quero dizer com isso através do Senhor? Que aquele que te joga na fornalha, te arma ciladas, emboscadas, traições, ainda é ele que vai abrir portas para que você passe e triunfe. Que eram pessoas que vinham para te destruir, te derrubar e te derrotar. Deus ainda vai dar a eles a chave e fala, agora vai lá e entrega para ele, entrega para ela. Tudo aquilo que você interrompeu, que você tirou, que você declinou, definou, então agora você vai entregar. Porque é assim que o Senhor faz, ele te exalta. Ele te exalta porque ele fala na sua palavra que o humilhado será exaltado, mas o exaltado será humilhado. Então é assim que Deus faz. Porque Nabucodonosor, com toda a sua glória de rei, ele mandou que jogasse Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Mas ele mesmo teve que mandar abrir a fornalha para que eles saíssem. E aí? Porque ele teve que ver o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque quem viu o 4º homem na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego foi o próprio Nabucodonosor. Assim vai ser na minha e na sua vida. Aqueles que te desdenharam, tentaram te derrubar, te frustrar, você está me entendendo? Pegar, te denegrir a tua imagem, é eles que vão ver o Deus que é na minha e na sua vida. E são eles que ainda vão ver esse Deus. E vão falar, realmente Deus é na vida dele e na vida dela. Você está me entendendo? Então é essa a diferença das portas. Essa é a diferença das portas. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego saiu para fora, mas quem teve que abrir a porta foi Nabucodonosor. E agora, para Jesus entrar no meu e no seu coração, quem tem que abrir a porta sou eu e você. Amém, igreja? Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte. E nos dê uma manhã de domingo, uma tarde, uma noite abençoada no nome santo de Jesus. Amém? Então, bora lá para a palavra que se encontra no livro de Lucas 18, a partir do versículo 35. E aconteceu que chegando ele, olha só, que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando e ouvindo passar a multidão. Perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe, Jesus de Nazaré passava. Então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, chegando ele, perguntou-lhe, dizendo,
que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguia glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, eles davam louvores a Deus. Amém, igreja. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que seja o Senhor a continuar a falar pela boca de tua serva e que não provém palavra de mim mesma, mas palavra que provém do trono e da boca do Senhor. Quando o Senhor ele vem nos falando do cego de Jericó, ele vem dizer que esse homem ele mendigava. Então, ele estava ali a mendigar. Mas só que o Senhor, quando ele chega na minha e na sua vida, você deixa de ser mendigo. Você deixa de mendigar. Sabe por quê? Porque a partir do momento que ele vem e chega na tua vida e que você permite que ele faça parte da tua vida, ele vai mudar a sua história. Então você não tem que ficar mendigando para ninguém. Mendigando oração, mendigando ajuda, mendigando isso, mendigando aquilo. Sabe por quê? Porque o Senhor é o seu e o meu pastor. Então, quando ele fala comigo e fala contigo, é para que você chegue diante dele, coloca seu joelho no chão, põe a cara no pó e vai falar com quem pode resolver a sua e a minha situação. Porque nós temos que chegar no Senhor, nós temos que falar com Jesus. Então, igreja, aqui quando a gente vai e põe a nossa fé em Deus, a nossa fé ela é totalmente eficaz. Porque o Senhor, ele olha de lá do seu trono e vê o sacrifício e vê ali o esforço que você vem fazendo para poder ter a fé, acreditar e se esforçar. Porque as lutas são grandes, elas não são pequenas. Mas o Senhor fala, vai nessa tua força, esforça-te que eu te ajudo. Ele manda que eu e você venhamos a nos esforçar para que nós possamos conquistar e conseguir. Então é isso que o Senhor fala comigo e fala contigo. Porque muitas das vezes as pessoas querem que Deus faz as coisas, mas elas não querem nem sequer pôr um joelho no chão, nem fazer um jejum, nem orar. Então é através, você quer tirar toda essa casta de demônio, quer tirar essa casta, esses principados e protestados, jejua, porque tem casta de demônio que é só com jejum e oração que sai, igreja. Tá me entendendo? Vai pro jejum, vai pro joelho, vai falar com quem pode resolver. Para de ficar dentro desse WhatsApp pedindo oração para um, para outro, para outro, para outro. Vai pro joelho. Porque até a pessoa responder que ela vai ou não orar pela sua causa, você não sabe nem se você vai estar vivo para receber a oração, se você vai estar de pé. Então não é mais fácil você ir para o joelho e orar? Vai para o joelho e ore. Quando aconteceu algo que muita gente aí, tem pessoas que falaram para mim, ô pastora, dá esse testemunho aí, a senhora está comentando com a gente, mas dá esse testemunho para servir para outras pessoas. Eu vou falar, então veja bem, tem muitas pessoas que quando tem um caso de aposentadoria, elas acabam até desistindo porque vê que não conseguem, por ver que é tudo demorado, não sai, aquela demora, aquilo e tal. Então, o que o Senhor ele fala comigo e contigo? Quando eu cheguei, que eu fui começar a tratar, a lidar com todas essas coisas, aí começou a me dar tanto ali, quando eu falei, quer saber, não vou nem, vou largar para lá. Aí eu peguei e fui deixando, sabe? Fui deixando. Só que tudo tem o tempo do Senhor. Então, quando foi, eu peguei orando ao Senhor, eu fui e falei, Senhor, se é da tua mercê, vai ser o Senhor que vai me aposentar. Aí Deus, ele fala comigo assim, eu vou mexer no sistema, Ilmar. Eu falei, amém. Eu falei, porque eu quero a aposentadoria definitiva, não a provisória. Eu quero a definitiva, chega, né? Então, aí, eu fui falar com quem pode resolver. Eu fui falar com o meu advogado. Quem é meu advogado? Jesus. Porque não adianta
a pessoa, não, eu conheço o doutor fulano, o doutor Bertano, ele mexe com isso, ele mexe com aquilo, mas eu conheço o Senhor, é o homem das mãos curadas, ele é advogado, é doutor, é mestre, eu conheço ele. E eu fui falar com ele para ele verificar a minha causa e levar a minha causa para o grande juiz. Quem é o grande juiz? É Deus. Então, Senhor, leva a minha causa. Aí ele vai falar, aí, mas eu vou mexer no sistema. E Deus mexeu no sistema. No dia que eu cheguei diante daquele local para poder ver e verificar toda ali, porque eu não conseguia fazer nada, estava tudo parado, tudo bloqueado, e entra ano, sai ano, entra ano, sai tudo parado. Aí eu falei, tá bom. E eu fui e cheguei lá. Quando eu cheguei, então agora é o tal do descomplica, eu falei, escuta, eu vim aqui para resolver, não, a senhora tem que ir lá, tem que ir na Sé, tem que ir não sei aonde, eu falei, escuta aqui, qual é o nome desse setor aqui? Aí o rapaz falou para mim, é o Descomplica. Eu falei, então, querido, a minha vida tá complicada, eu vim aqui para vocês descomplicar. Ué, não é Descomplica? Então, aí ele olhou bem na minha cara e me deu a ceia. Não tem esse negócio. Você tá me entendendo? Não é? O nome é Descomplica. Se eu tivesse tudo bem, eu ia cheirar o quê lá? Tá me entendendo? Então, eu fui lá. E aí o sistema todo parado, não atendia telefone, não atendia nada. Aí quando chega a minha vez, ela falou, tá, o sistema tá parado, o pessoal tá tudo aqui esperando, não tá resolvendo nada, vai ter que voltar outro dia. Eu olhei bem e falei, não, meu Deus falou que ia mexer no sistema. Aí o rapaz perguntou e falou, olha, não tem como fazer. Eu falei, tem. Porque uma pessoa, alguém maior do que eu e você, disse que ia mexer no sistema. Ele ficou me olhando, porque eu falo, porque eu tenho tanta fé em Deus que eu falo sim que ele falou, que ele mandou e que ele disse. Eu falo, com certeza. Então eu falei para ele, aquele que me mandou aqui disse que ia mexer no sistema. Aí ele olhou para mim e eu falei, é alguém que é maior do que você e do que eu. Ele disse que era para mim vir aqui que ele ia mexer no sistema. E vou falar para vocês, igreja, e ele mexeu. Ele mexeu no sistema. Porque na hora que a moça ligou lá para o INSS, que ali ninguém estava conseguindo, tal, tudo, atenderam o telefone, ela passou para mim, eu dei todos os dados para eles, dei todos os meus dados, tal, tudo. Ela me passou uma numeração, me passou a localização aonde eu tinha que receber. Conclusão, eu fui e recebi a carta definitiva da minha aposentadoria. Entendeu o mistério? Quantos dias levou que eu falei com Deus? Eu falei com ele e demorou 7 dias. 7 dias. Porque eu falei com ele numa quinta, na sexta ele mandou eu ir lá. E aí, quando eu estava chegando aqui, que até que eu estava com meu filho internado, eu cheguei e Deus falando comigo quando eu estava no Uber. Chega, olha na caixinha do correio. Estava lá, com data e tudo para eu ir receber. Tá me entendendo? Então, não desista. O Deus que eu sirvo e você serve, ele é Deus. Ele é juiz. Ele é juiz. E quando ele bate o martelo, eu quero ver quem é que desbaca o que ele marcou. Ei, igreja, agindo Deus, quem impedirá? Então eu faço tudo eu faço. Tudo que eu faço primeiramente apresentando para Deus. Apresenta para Deus, desde o momento que seja coisas boas, lista. Porque quem é que vai julgar e bater o martelo é ele, não é eu. É ele é o maior juiz. Então é na mão dele que eu coloco as minhas coisas. Então, e assim foi aqui, ó. Com o cego Bartimeu, ele parou de mendigar. Porque o que ele disse para o Senhor? O que queres que eu te faça? O mestre perguntou, ele falou, Senhor, eu quero ver, que eu veja. E quando ele abriu seus olhos, quem ele viu diante dele? O Filho de Deus, o homem das mãos curadas, igreja. As mãos curadas, o homem das mãos curadas. É isso que você tem que ver. Você tem que crer, não desista das suas coisas, continue e faça. Você não tem que desistir. Eu fiquei 10 anos parada com uma faculdade paga. Quando eu iniciei a faculdade foi no dia 25 de fevereiro de 2015, quando eu comecei essas duas faculdades.
E eu tranquei essas faculdades porque eu falei que eu não tinha cabeça para fazer naquele momento. Só que se passaram 10 anos e Deus me lembrou e falou comigo quando eu estava indo para o meu quarto. Deus falou para mim, escuta, e as 2 faculdades que você já pagou, não vai fazer? Aí eu falei, eu não estou nem com cabeça, filho internado, estou indo para lá e para cá, não tenho nem tempo. Ele falou, tem sim, você tem tempo sim. Então comece a fazer. O que é que eu fiz? Fui lá, caí, entrei em contato, destranquei, você vai fazer. Deus é tão maravilhoso que Ele sabe os meus afazeres. Conclusão, eu ainda fui e ainda me entregaram videoaulas. Conclusão, eu estou com as videoaulas para concluir a faculdade. São 2 anos de cada um. Então serão 4 anos. Mas eu vou fazer. É tudo pelo tempo e vontade do Senhor. Ai, pastora, mas você vai concluir, você vai estar viva, não sei, quem sabe é Deus. Ele mandou eu fazer, então eu vou fazer. Tá me entendendo? Então é isso, eu não quero saber. Então eu gosto de adquirir conhecimentos, eu gosto, eu já tenho 3. Então eu fiz uma faculdade, eu fiz uma e ganhei mais 2, dentro do mesmo patamar. Então psicologia, eu fui fazer psicologia. Hoje eu tenho psicologia, pedagogia e psiquiatria. Então, porque eu fiz, eu estudei, foram 6 anos. 6 anos. Eu ia a pé trabalhar e voltava a pé para poder pagar a faculdade. Porque quando eu fui fazer a faculdade, eu fui fazer no Mackenzie. Na época era 338 e meu salário era de 560. Então, eu tinha que vir a pé para me poder pagar a faculdade. Não morri não, estou aqui. Consegui fazer 6 anos, mas fiz. Então, a gente nunca pode desistir daquilo que a gente quer fazer. Eu gosto, a minha mãe sempre falava. Então eu tenho administração, sou formada em administração, tudo isso eu tenho. Então eu gosto de adquirir conhecimento. E hoje eu trabalho dentro da obra do Senhor realizando essas coisas. Eu realizo porque o Senhor, quando Ele deu para eu fazer, porque Ele já sabia para que ia servir. Está servindo para hoje. E vai servir para amanhã também. Se Ele está acrescentando mais 2, porque Ele tem planos. Então não desiste não. Ah, mas pastora, eu tô com tanto, tô com 70, tô com 80, e daí? Sara tinha 90 anos, foi parir filho. Ela criou o filho, amamentou o filho. Ela tinha 90 anos, Abraão 100. E aí? Tá me entendendo? E quem enterrou os pais foi o filho, não foi elas que enterraram o filho. Ela criou o filho. Ele viu a descendência dele. Então, gente, a gente precisa acordar, parar de ficar no cantinho da tristeza, da desorganização e não fazer nada. Vive numa mesmice, todo dia faz a mesma coisa. Não muda, não faz nada, não tem um incentivo. Deita, levanta, deita. Quando não está de pé, está deitada. Quando não está deitada, nem de pé, está sentada. Quando não está, sabe, fica ali, andando em círculo. Procura alguma coisa para fazer. Né? Para poder ser um pouco mais ativo, ativa, para poder ter realizações na vida, para pelo menos você vai deixar pelo menos uma história na terra. Deixa nada, nunca fez nada, não faz nada, não se mexe para nada. Do mesmo jeito que nasceu, morreu. Então a gente precisa acordar, porque o Senhor não se alegra com essas atitudes que temos. Precisamos melhorar, mudar a nossa conduta. Então comecem a fazer, porque o cego Bartimeu, ele largou a capa de mendigo, e ele começou a ver, enxergou, e ele fez o quê? Seguiu e foi com Jesus. Tá? Ele mudou de vida, ele não quis mais aquela vida de mendigar, ele quis crescer, ele quis ser alguém. Então o Senhor está chamando eu e você, para de mendigar. Sai dessa vida de mesmice, sai desse conformismo e começa a mudar de vida. Começa a buscar coisas boas para que você possa adquirir e para que você possa passar para as pessoas. Seja luz no meio das trevas. Seja luz na escuridão. Seja luz do mundo. Porque é isso que o Senhor quer que eu e você façamos. Então comece a acordar e saia desse cantinho do isolamento,
do conformismo. Ah, tá tudo bem, ah, tá bom assim, eu vou morrer mesmo, cai fora. Eu não sei quando que eu vou morrer, se eu vou morrer daqui a pouco ou eu vou morrer amanhã, eu não sei. Mas eu vou viver a vida, porque foi me dada uma. Eu vou viver a cada momento dela. Não vou, me recuso e não vou ficar no cantinho do aborrecimento. Eu me recuso viver uma vida de derrota. Eu me recuso, não aceito. Eu não aceito a derrota. Não aceito a derrota. Tanto eu não aceito que eu estou sempre indo em busca das minhas vitórias. Faça o mesmo. Então, aqui, a gente, para progredir e prosperar na vida, a gente tem que começar a cuidar da nossa. Porque quando a gente começa a cuidar da nossa vida e deixa a vida dos outros, a gente prospera. Então, para de cuidar da vida dos outros, começa a cuidar da sua vida, para você crescer e prosperar. Tá me entendendo? Então, é dessa maneira que nós temos que viver. Porque Bartimeu, o cego de Jericó, ele ficou sozinho. Ele estava sozinho, a família abandonou, porque naquela época quem tinha uma deficiência não era bem-vindo. Então hoje você vê, a deficiência de hoje são as drogas. Você vê pessoas doentes, sedentas nas ruas, eu falo que eu trabalho nas ruas. Então nós temos que mudar. Então a gente tem que mudar a nossa conduta. Temos que ser melhores. E Bartimeu, ele quis. O cego de Jericó, ele disse. E ele quis essa mudança. Então, ele quer que nós venhamos a mudar também, a sermos melhores. Então faça, mude. Comece a mudar. Aí você vai começar a ser melhor do que já é. Melhor. Você vai ser melhor do que você já é. Eu serei melhor do que já sou. Porque a gente tem que andar para frente para ter realizações e não andar para trás. E Bartimeu, ele foi adiante, foi avante. E ele foi com Jesus. Quem tem Jesus na vida, queridão? Quem tem Deus na sua vida, tem Jesus na sua vida, o Espírito Santo na sua vida, não tem ninguém que te derruba, a não ser que você queira cair. Mas, se você tem a Trindade contigo, eu tenho comigo. Então, ainda que eu tropece, eu me equilibro e não caio. Porque eu tenho um Deus que me conforta, eu tenho um Deus que me consola, eu tenho um Deus que me fortalece. Porque ele disse, eu te seguro com mão forte e braços poderosos. Então, ele não vai me deixar cair. A não ser que eu queira. E eu não quero. Eu não quero cair. Eu quero se manter e ficar de pé. Então, faça o mesmo. Fique de pé. Caminhe, ande, prospere, progrida. E vai atrás dos seus ideais, porque eu vou atrás dos meus. Então, cada dia eu quero estar inovando a minha vida. Cada dia eu estou fazendo algo diferente. Quero inovação. Não quero viver uma mesmice. Então, vamos fazer assim. Porque para que você mude e para que você se fortaleça e veja a diferença, você tem que sair da zona de conforto e deixar a capa do mendigo. Amém, igreja. Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte. Tenha um domingo abençoado no nome santo de Jesus. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que ele fará na minha e na sua vida, porque ele é Deus. Então, abramos as nossas mãos e vamos receber a bênção apostólica. Que o amor, a graça, a comunhão, a consagração e a consumação do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sempre em nossos corações. E todos aqueles que crêem, digam amém. Beijo para vocês, igreja. Aleluia, Jesus.